Gente, vamos lá. Estudos conjuntos. A gente vai ver aqui uma breve orientação, um breve resumo, tá? Sobre alguns conceitos aqui envolvendo operações com conjuntos. A gente vai mexer com três: união, interseção e diferença, tá bom? O complementar é um caso especial de diferença, então vamos comentar só os três. O primeiro aí, a gente vai trabalhar com reunião ou simplesmente união de dois conjuntos, certo? Quando é que acontece isso? Imagine que eu tenho dois conjuntos, A e B, e eu quero representar pela união ou simplesmente reunião desses dois conjuntos. Eu represento assim, ó, né? Aqui eu digo que é a união com B. Como é que é feita a união desses dois conjuntos? É formado por elementos que são do conjunto A ou então do conjunto B. A partícula aqui ela é muito importante, certo? Então, um elemento para estar na união de dois conjuntos é porque ele deve estar ou ele deve vir ou do conjunto A ou do conjunto B, certo? Podendo vir de ambos também. Em símbolos, se eu tenho um conjunto A e um conjunto B e eu faço a união entre eles, representa dessa forma, A união com B. A união com B é formada por elemento X, mas como é que é esse elemento? Tal que esse elemento X ele vem do A, ou então esse elemento X ele vem de quem? Do B. O elemento X ou ele é pertencente ao conjunto A ou ele é pertencente ao conjunto B, tá bom? Bem, como é que ficaria isso na representação no diagrama de Venn? Se eu tenho dois conjuntos A e B e eu quero representar a união entre eles, então a união entre os dois conjuntos é toda essa região aqui, ó, certo? Toda essa região aqui representa a união com B, tá bom? Exemplo, sendo um conjunto A e o conjunto B, e a gente quer fazer a união de A com B. Ó, se o conjunto A é formado por 7, 8 e 9 e o conjunto B por 10 e 11, quem vai ser a união de A com B? Ó, eu vou pegar todos os elementos, eu vou unir de fato esses dois conjuntos e formar um terceiro conjunto que é chamado de conjunto união de A com B. Quem vai estar lá? O 7, o 8, o 9, o 10 e 11. Porque esses elementos ou eles vieram do conjunto A ou eles vieram do conjunto B, certo? Letra B, eu tenho um conjunto C e eu tenho um conjunto D. Se eu quero fazer união de C com D, eu represento assim, ó, C união com D, certo? Então, quem são aqui os elementos de C? Está aqui os elementos de C, está aqui os elementos de D. Quem vai ser meu conjunto união? Eu vou pegar e unir todos esses elementos aqui, ó, certo? Vou pegar e unir todos esses elementos em um único conjunto, chamado conjunto união de C com D, tá bom? Bem, dando prosseguimento. Letra C. Olha, eu tenho o conjunto E e o conjunto F. Analisa aí direitinho e observa que a união de E com F nos dá esse conjunto, tá bom? Se quiser, ó, dá um print aí na tela, tá bom? Dá um print aí na tela e bora para a próxima operação. Pronto, e aqui está ela, a interseção de dois conjuntos. Novamente, se eu tenho um conjunto A e um conjunto B e eu quero fazer a interseção entre eles, eu represento dessa forma. A inter B ou A interseção B, representa dessa forma, certo? Quem é formado esse conjunto de interseção? Ele é formado pelos elementos que estão em A e estão em quem? Em B. Cuidado bem com essa partícula, né? Então, quem são os elementos da interseção? São elementos que estão no A e B, ou seja, são os elementos comuns, são os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá bom? Então, simbolicamente, se eu tenho A união com B, perdão, A interseção com B, eu represento assim, A inter B. É formado por elemento X, tal que esse elemento X ele é do A e esse elemento X é de quem? Do B. O elemento X ele pertence a A e ele pertence a B, então ele vai pertencer a quem? A interseção desses dois conjuntos, tá bom? Bem, no diagrama de Venn, como é que vai ficar a representação? Lembra que a união é isso aqui tudo? A interseção não, ó, porque a interseção vai ser só a parte que é comum.
né, a esses conjuntos. Então, qual é a parte aqui, ó, nesses diagramas entrelaçados, qual é a parte que é comum? Ou seja, qual é a parte que são elementos tanto de A quanto de B? Essa região aqui, ó. Essa região aqui representa elementos de A e de B, tá vendo? Tá bom? Observa aqui, né? Só essa região aqui que está pintada, tá? Bora lá. Exemplo, se eu tenho um conjunto A e um conjunto B. O conjunto A é formado por 5, 6, 7, 8. E o conjunto B, 7, 8, 9, 10. Então, se eu te pergunto, quem é a interseção de A com B? A interseção de A com B é um terceiro conjunto chamado conjunto de interseção. Observa aqui, ó, quem está na interseção de A com B? É o 7 e o 8. Por quê? Porque o 7 e o 8 são os únicos elementos que estão em quem? Em A e B ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo? Certo? Então é só tu observar quem que é comum a dois conjuntos. Aí, Alex, se fosse três conjuntos, como é que ia fazer a interseção? Tu ia observar os elementos que estão nos três conjuntos ao mesmo tempo. Tá bom? A ideia se estende para três conjuntos ou mais. Exemplo B, se eu tenho um conjunto C e um conjunto D. Observa que quando eu faço essa interseção de C com D, observa que não tem nenhum elemento comum, nenhum elemento que pertença a C e D ao mesmo tempo. Quando acontece isso, que tu faz a interseção de dois conjuntos, e esses dois conjuntos, a interseção é vazia, tu diz que o conjunto C e D são chamados de conjuntos disjuntos. Cuidado. Que são conjuntos disjuntos? São conjuntos em que a interseção é vazia, em que não existe nenhum elemento que seja comum a esses dois conjuntos. Isso significa ser conjunto disjunto. Conjunto disjunto, conjunto cuja interseção nos dá o conjunto vazio. Beleza? E, por último, ó, o conjunto E e o conjunto F. Observa bem aí, ó, quem está na interseção, né? Observe aí quem são os elementos e analise por que são justamente esses elementos que vão estar na interseção desses dois conjuntos. Tá bom? Beleza? Então, apagar aqui, dar uma pausa, pode tirar um print. Olha, se quiser, tira um print. E é isso. Bora para mais uma operação. Diferença agora. Pronto, e está aqui a terceira operação de hoje. É a chamada diferença dos conjuntos. Então, chama de subtração de dois conjuntos, né? Então, a gente tem a seguinte coisa aqui, ó, dados novamente dos conjuntos A e B. A gente chama de diferença entre esses dois conjuntos e a gente representa por A menos B. Aos conjuntos que são formados pelos elementos, presta atenção, os elementos são de A, mas não são de B. O elemento está na diferença de A menos B, são elementos que estão em A, mas não estão em B. Simbolicamente, A menos B representa assim, a diferença entre os conjuntos A e B, é formado por elemento X, tal que esse elemento X ele pertence a A e ele não pode pertencer a quem? A B. São elementos que são exclusivos de A. No diagrama de Venn, a gente tem essa representação bem aqui, ó. Essa região bem aqui, ó, ela representa quem? Elementos que são de quem? Que são de A, mas que não são de B. Observa que essa parte bem aqui não entra. Por que não entra? Porque aqui tem elementos que são de A, mas também são de B, certo? Então não nos interessa. É um outro modo de pensar. Observa aqui, ó. Se a gente pegar todo o conjunto A, tá aqui, ó, estou pintando todo o conjunto A. Se a gente pegar todo o conjunto A e tirar justamente os elementos que estão bem aqui nessa região, ó. Que elementos são nessa região? São elementos que aqui na interseção de A com B. Então, se eu pegar o conjunto A e tirar os elementos que estão na interseção de A com B, eu vou ter a diferença A menos B. Tá bom? Bora para cá, ó. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B como exemplo, certo? Então, quem vai ser A menos B? A menos B são elementos que estão em A, mas que não estão em B. Observa, ficou quem? 1, 2 e 3. Ó. 1, 2 e 3. Está em A, mas não está em B. Por que, que o 4 e o 5 ele não vem para cá? Ó?
para menos B? Porque o 4 e 5 ele está em A, mas observa que ele vai aparecer também bem aqui, ó, em B. Então não serve esses elementos, tá bom? A menos B são elementos que estão em A somente, que não podem estar em B, beleza? Bora para cá, ó, para B menos A. Quem é B menos A? B menos A são elementos que estão em B, mas que não estão em A. Quais são os elementos aqui que estão em B, mas que não estão em A? O 6, o 7, o 8 e o 9. Ó, estão em B. Por que o 4 e o 5 não vai para B menos A? Porque o 4 e o 5 estão em B, mas observa que ele aparece também aqui em A, certo? Então não serve esses elementos. Do mesmo modo, se eu tenho um conjunto C formado por esses carinhas aqui e o conjunto D formado por esses, a diferença C menos D, ó, vai dar 1, 2 e 6. Analisa aí, verifica, boa sorte. E D menos C vai ser quem? Vai ser vazio. Ah, professor, então D menos C, D e C são disjuntos? Cara, não mistura as coisas. Conjuntos disjuntos tem a ver com interseção. Quando a interseção é vazia, os conjuntos são disjuntos. Se D menos C me deu vazio, não interessa. Tá bom? Deixa quieto. Não tem nada a ver com conjunto disjunto. Conjunto disjunto é lá a interseção. Tá bom? Então aí, ó, se quiser dar um print, dá um print aí. Boa sorte. Gente, o que a gente tinha para ajudar era só com isso aqui. Eu espero que tenham esclarecido, tá bom? E logo em seguida eu postar um vídeo aí só a gente trabalhando com operações envolvendo conjuntos. Só exercício resolvido. Valeu, um abraço, valeu, 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 valeu.